sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo de número 31. Leiamos até o número 35. Todos encontraram? Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Bondoso é o Pai, bondoso é o Espírito Santo. Cura de um surdo e gago, de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Pai, aqui estamos diante da tua presença. Aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra, aqui está a minha vida. Que essa noite teu nome seja glorificado, a tua igreja edificada, e que a minha mente, a minha voz esteja cativa à tua vontade. Nos ajuda em nome de Jesus. Tome seu assento. Meus queridos, quero compartilhar com vocês esse texto que nós acabamos de ler. No capítulo 6 do mesmo Evangelho, escrito por Marcos, no versículo de número 56, diz assim: E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos que lhe tocavam, saravam. Eu quero entender que quando Cristo está percorrendo, andando, e alguém da família ou amigos falaram a este homem, o qual tinha uma deficiência, ele não ouvia e falava com muita dificuldade, mas corria aquela notícia que por onde Jesus passava, ele curava. E o texto que eu li agora, o último versículo, nos fala de forma clara que todos aqueles que tocavam na veste, em sua veste, na orla das suas vestes, eles ficavam curados. O interessante é que aqui não tem exceção, são todos. Então eu quero crer que este homem com essa deficiência, ele foi motivado, entusiasmado em ter esse encontro com Jesus. E o texto onde lemos, no capítulo 7, a partir do versículo 31, diz que ele foi levado, conduzido a Jesus. E esse texto ele deixa muito claro no versículo de número 32:
e trouxeram-lhe um surdo. Trouxeram a Jesus. Eu quero entender que nós, Igreja do Senhor, nós temos uma grande missão de levar os cativos, os doentes, os necessitados à presença de Cristo. Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis, momentos oprimidos, depressivos, angustiantes, e que não tem uma perspectiva de saída, de melhora, de solução. E às vezes você, eu, nós, igreja, estamos tão próximos, mas tão desapercebidos, e essa pessoa continua em um sofrimento que poderia ser evitado. Bastava conduzi-lo a Jesus. E este homem ali teve essa felicidade, essa graça de alguém levá-lo à presença de Jesus. E o texto, ele nos fala de uma forma clara que ele tem esse encontro com Jesus, e ele estava ainda no meio da multidão, e Jesus o chama, o tira da multidão, chama à parte, e ali coloca as mãos em seus ouvidos, cospe, unta com areia e toca em sua boca. E o texto diz que quando Jesus assim faz, ele eleva os olhos aos céus e pronuncia uma palavra que o próprio texto nos explica no versículo de número 34. E logo, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E assim foi aberto tanto o ouvido daquele homem como a sua língua. Ele começa a falar de forma normal. Mas meditando um pouco na vida deste homem, de um homem surdo e com dificuldade na fala, a epígrafe diz que é surdo e gago, ou seja, ele falava com dificuldade. E é do nosso conhecimento que a gente só consegue reproduzir aquilo que entende. Ou seja, você vai entender aquilo que você escuta. E aquele homem vivia dentro do seu mundo, e eu poderia dizer que este mundo se transformara em uma prisão. Eu não sei se você já teve a experiência de ir para um outro país e não falar o idioma desse país, e você tem a dimensão do que significa ser surdo. Eu já tive essa experiência. Ir para uma outra nação sem falar o idioma, sem entender, e as pessoas falam e a gente fica perdido, sem saber, sem conseguir produzir nada, sem conseguir entender nada. Hoje, graças a Deus, nós temos a ciência que ajuda, que evoluiu. Hoje nós temos essa linguagem dos sinais, que eles conseguem se comunicar entre eles e com os demais. Basta você aprender essa leitura dos sinais. Mas na época, quero eu acreditar que não existia. Então imagina a convivência desta pessoa, deste homem.
não ouvia, e eu quero acreditar que a dificuldade na sua fala era justamente por causa do ouvir. Você já notou que as criancinhas, antes de falarem, elas primeiro ouvem? A criança só começa a reproduzir o que escuta antes, nunca depois. Então eu quero entender, já dentro das minhas limitações, que a dificuldade deste homem na fala era já proveniente da escuta. Por isso, a importância que tem no ouvir. Às vezes nós nos passamos por tolos, por bobos, porque falamos antes de escutar, e atropelamos, às vezes, situações, tudo por não ouvir. E dentro desse contexto, dessa prisão que este homem vivia, agora ele tinha uma proposta, ele tinha uma esperança, ele tinha agora uma alternativa, que, se encontrando com Jesus, a sua situação seria resolvida. Ele encontraria a solução. E o texto diz que ele vai de rumo a esse encontro. E o texto me chama a atenção quando ele está envolvido na multidão, no meio da multidão. E não somente com este homem surdo e gago, mudo, mas em outras situações, Jesus ele utiliza desse mecanismo. Ele se utiliza dessa didática, desse método. Sai da multidão, vem para cá, vem para perto de mim. Jesus não poderia ter curado ele no meio da multidão? Ele não poderia ter ficado no meio da multidão e Jesus ter lançado uma palavra de cura? Fique livre, fique liberto, fique sarado, fique curado. Mas por que Jesus o chama? Por que Jesus o chama para si? Versículo número 33. E tirando a parte de entre a multidão. O que é que há no meio de uma multidão? Euforia, barulho. E às vezes você precisa desse encontro, desse particular com Jesus. Às vezes você está envolvido em uma multidão, não uma multidão de pessoas, mas quem sabe uma multidão de pensamentos, uma multidão de problemas, uma multidão de indecisões, uma multidão de questionamentos. Eu não sei qual a multidão que você está inserido, mas eu quero lhe dizer que nesta noite Jesus quer ter um particular com você. Ele quer que você saia da multidão. Ou seja, deixa todos esses aparatos que a multidão está oferecendo, que você está envolvido. Jesus quer ter um particular, quer ter algo pessoal com você. Foi isso aqui que Jesus fez com este homem, tirando-o da multidão, trazendo a parte. Será que não chegou o momento de você ter um particular com Jesus? Será que não chegou o momento de você se afastar de todas essas propostas, de todos esses incentivos, quem sabe de todos esses prazeres que o mundo tem oferecido? Será que não chegou o momento de você
basta de você dizer: cara, eu vou sair desse meio, eu vou sair desse desse envolvimento, e vou atender o chamado de Jesus, porque nesta noite Ele está dizendo: ei, eu quero ter um particular com você. Essas indecisões, esses questionamentos, esses porquês, essas dúvidas, tudo isso se resolve quando nós vamos aos pés de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, essas indecisões, esses porquês da vida, eles são diluídos, eles são resolvidos quando você realmente leva uma vida com Cristo. Enquanto ele estava na multidão, o problema persistia, o problema continuava. Enquanto ele estava no meio da multidão, ele continuava surdo, ele continuava com dificuldade na fala. E às vezes nós somos teimosos. Jesus fala, nós entendemos que é Jesus falando conosco, o Espírito Santo brada aos nossos ouvidos, o coração ouve a mensagem do alto, mas a gente fica resistindo, a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo, e permanecemos na mesma situação deste homem surdo e gago. Pare um pouco, reflita, faça uma introspectiva, veja como se encontra a sua vida, se há dias, semanas, meses, anos, décadas está do mesmo jeito, não muda, não há uma transformação, não há uma mudança. Quem sabe pode ser essa falta do particular com Jesus. Quem sabe você tem resistido até hoje, você não tem obedecido, você não tem se quebrantado, você não tem dado ouvido à voz de Cristo. Por isso continua. Mas hoje eu quero dizer para você que tem efatá para a tua vida. Tem efatá para a tua família. Tem efatá para os teus problemas. E essa linha de raciocínio que nós estamos expondo, veja que quando Jesus se aproxima deste homem, a primeira coisa que Jesus faz é tocar nos ouvidos. Por que não na boca? Poderia ser tocar em primeiro na boca, mas não. A primeira coisa que Jesus faz é tocar nos ouvidos. Depois, Jesus tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde, e quando eu li esse versículo, eu disse: eita cuspe bendito, eu queria que Jesus tocasse também na minha língua com esse cuspe, porque eu quero acreditar que quando Jesus ele toca com cuspe na língua desse homem, na boca desse homem, e o texto diz que ele começa a falar, e mais na frente Jesus diz assim: olha, não fala para ninguém, guarda esse milagre para ti. Mas o homem ficou tão empolgado, tão estimulado, tão vivendo algo que nunca tinha vivido, que ele saiu falando, dizendo para todo mundo. Ou seja, eu acho que aquele
que Jesus nesta noite cuspisse nas nossas bocas. Ei! Quem dera que esta noite o Espírito Santo pegasse a saliva de Jesus e colocasse, tocasse em nossas bocas. Só assim nós não iríamos mais murmurar, só assim nós não iríamos falar mal do nosso irmão, só assim nós iríamos engrandecê-lo sempre. Sempre. E no versículo 34, é quando Jesus ele eleva os olhos aos céus. É dito que eleva também as mãos e ele pronuncia em alto som: Efatá, abre-te. Na vida desse homem era preciso abrir os seus ouvidos e ser desprendida a sua língua. E se a gente der um mergulho nesse texto, entrar nesse texto e se colocar no lugar deste surdo e mudo, o que é que nós iríamos precisar? O que é que você está precisando? Para que este Efatá aconteça na sua vida. O que é que você precisa? Foi colocado na presença de Jesus a necessidade desse homem: surdez e mudez. Qual é a sua necessidade? É uma porta de emprego? É Efatá para você. Glória a Deus. Aleluia. É a porta dos relacionamentos. Você está se sentindo só, sem pessoas? É Efatá para você. É a sua família que está vivendo em situação difícil, complicada? É Efatá para a sua família. Glória a Deus. Eu não sei qual a sua necessidade, mas uma coisa eu sei: que assim como houve Efatá para este homem, tem Efatá para a igreja atual, para a igreja de Cristo, porque é o mesmo, do jeito que ele curou este homem, ele pode curar a sua necessidade, ele pode suprir, ele pode resolver, seja qual for o problema. Hoje temos um aumento, vamos dizer assim. Hoje existem especializações. Você vai para um médico. Antigamente você pegava um médico, o médico conhecia você todo, com algumas exceções, mas bem definida. O clínico era o médico clínico geral, ele conhecia de tudo um pouco. Aí quando era uma situação mais complicada, quando for o coração, ele mandava para o cardiologista. Fosse algum osso quebrado, ortopedista. Mas hoje você procura um médico, aí tem o ortopedista do dedo, o ortopedista do ombro, o ortopedista da coxa. Cada membro existe hoje um médico especialista. Isso é bom? É, porque ele só faz aquilo, então ele vai entender também. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus conhece tudo. Jesus conhece o dedo, a perna, o pé, o ombro, o braço. Se chegar na presença de Jesus, ele cura. Ele não é especialista somente em uma área. Eu fui ao ortopedista essa semana com a Nancy. Aí falei: rapaz, eu estou sentindo uma dor. O cara que vai ficando velho é uma derrota, né? É dor aqui, é dor ali, né? É a idade do condor, né? Aí uma dor no ombro. Já chega o do pé,
disse, rapaz, aí não é a minha área, eu sou ortopedista, mas a minha área é outra. Você vai para o médico, o ortopedista de ombro. Eu digo, e agora é assim? É? Sim. Mas com Jesus, chegou a mulher com fluxo de sangue, Jesus curou. Chegou o paralítico de Betesda, Jesus curou. Chegou o leproso, Jesus curou. Chegou o cego, Jesus deu vista. Chegou o surdo, Jesus fez ouvir. Chegou o paralítico de Cafarnaum numa maca, numa cama, fica de pé. O filho da viúva ressuscita. Levanta-te. Jesus tem solução para tudo. Eita, que Deus maravilhoso! Coisa boa servir esse Deus. Porque quando você chega diante dele, ele não vai te encaminhar para outro. Ele não vai mandar você ir para outro. Ele diz: a bronca é comigo, eu resolvo, estou aqui. Eita, Jesus bom! Eita, Jesus bom! O texto diz que este homem ele era surdo e falava com dificuldade. Não tem coisas na nossa vida que parece que não engrena. É difícil o tempo todo. Aquele pão de dois, parece que por mais que você faça, a coisa não acontece. Eu estava dizendo essa semana, mas foi no STP ontem pela manhã. Tem um momento da nossa vida que a gente está debaixo da trave. Você chuta, vem um vento e tira a bola não entra. Aí você diz, mas cara, eu estou aqui debaixo da trave, não tem goleiro, eu chuto. O normal é entrar e não entra. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já. E ficar perguntando, questionando, e o cara, como é que pode? É que isso, eu estou aqui debaixo, não tem como dar errado. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está lá no campo de defesa. Não estamos nem na área do adversário, estamos no nosso ainda. Aí a gente vai, vou dar um chute aqui. Eu vou dar um passe aqui para o amigo, vou chutar até para fora, para sair do lateral. Aí você chuta, aí o vento leva e faz o gol. Você já viu isso? Eu vivi também. Do jeito que eu vivi o contrário, o oposto, debaixo da trave, chutando para entrar e não entrou. Tem momentos na minha vida que eu disse, não vai dar certo, e deu. Ele não tem como dar, mas deu. Glória a Deus. Esse homem, ele era surdo e falava com dificuldade. Tem coisas que é assim na nossa vida. É uma dificuldade terrível. Você trabalha o mês todinho, sua, só falta se derreter. Se fosse de açúcar e sal, você já não existia. Permanece porque é carne e osso. Começa no começo do mês, finda o mês trabalhando feito um louco. Chega o final do mês, vai fechar as contas, falta dinheiro disso, dinheiro daquilo. Você diz, cara, mano, eu trabalhei o mês todo. Deixei de passear, sacrifiquei família, sacrifiquei a mim mesmo e não deu nada. E ele falava com dificuldade. Tem coisas na nossa vida que é assim, difícil, mas é fatal para esta situação. É fatal. Eu profetizo em nome de Jesus que assim como houve Efatar para este homem, tem Efatar para você. Tem Efatar para suas finanças, tem Efatar para sua família, tem Efatar para sua saúde, tem Efatar para os seus relacionamentos, tem Efatar para a tua área espiritual.
Como é que estão os seus ouvidos? A voz de Deus. Hoje estamos vivendo em uma sociedade, um contexto que já notou que nós ouvimos muito pouco, falamos muito e ouvimos pouco. E o pior é que você passa o dia quase todo calado. Vê que pensamento de doido veio agora. E a gente escuta tão pouco. É como se a gente tivesse surdo, porque os teus ouvidos estão tomados somente para o Face, o Zap. Você não consegue mais ouvir ninguém. Os teus ouvidos estão cativos, estão presos. Ou seja, ele está surdo para o que está em volta. Você já se deparou, já foi pego em sua sala? O marido com o celular, a esposa com outro e os filhos com outros. Isso é comum hoje nos nossos dias, sim ou não? E parece que não tem idade, né? E aqueles que estão ficando, que já têm uma idade boa, é que eles estão preocupados em aprender. Meu neto, vem aqui me ensinar. Meu filho, vem aqui me ensinar. Os ouvidos estão cativos às redes sociais, às postagens, e surdo a quem está em volta. Estamos frios. Às vezes nos encontramos como esse homem, surdo, não conseguimos mais ouvir o gemido do nosso irmão, a dor do nosso irmão. Não conseguimos ver a dor do nosso filho. Às vezes, como o pai, como os pais, eles não conseguem perceber uma dor que o filho está vivendo, uma situação problemática que o filho ou a filha está vivendo, porque está surdo. E às vezes não tem diálogo. A família não consegue dialogar. Tem dificuldade na fala. Essa dificuldade na fala é a dificuldade no diálogo. Você sabia que às vezes existe a dificuldade entre ovelha e pastor, pastor e ovelha, esposo e esposa, esposa e esposo, pai e filho, filho e pai? Fala com dificuldade no contexto familiar, no contexto social, dificuldade. O texto diz que este homem falava com dificuldade. Ele não ouvia nada e falava com dificuldade. Como está a sua relação? Você, marido que está aqui nessa noite, você, esposa que está aqui, como é que está essa relação de diálogo, de conversa? Você está falando com dificuldade? Por muitos anos eu tive dificuldade para nascer. Por muitos anos, não foi 1, 2, 3 não. Hoje não, hoje a gente conversa. Não tem problema para a gente não conversar. E a falta do diálogo gera problemas gravíssimos. A falta de diálogo no casal, em qualquer relação, provoca uma destruição irreversível. Este homem, ele tinha dificuldade na fala. O ouvir já era definido, não ouvia nada. Você sabia que tem crente na igreja que não consegue ouvir nada? Deus fala e ele não ouve. Os pais falam e os filhos não ouvem. Todo mundo fala e não se ouve nada. Sabe por quê? Às vezes você vem na igreja e volta do mesmo jeito. É porque os teus ouvidos estão tapados, precisando ser abertos, precisando de um efatar. Às vezes quando você chega na igreja e não sente nada e volta do mesmo jeito, ou às vezes pior, é porque você precisa de um efatar,
nessa área. Porque pior que seja a mensagem, pior que sejam os hinos tocados, cantados, você vem adorar a Deus, você vem oferecer o seu culto a Deus, você vem louvá-lo, você vem exaltá-lo. A tua adoração não está vinculada a uma boa mensagem, a tua adoração não está vinculada a um bom hino. Ei! Hoje nós buscamos uma boa palavra, um bom hino para prestar adoração a Deus. Sabe o que significa isso? Isso significa ouvidos tapados e fala com dificuldade. O teu culto, independente do orador, independente do levita, você vem adorá-lo, você vem bendizê-lo, você vem enaltecê-lo, você vem e diz: Senhor, aqui estou para te adorar. Essa adoração é você e Deus. Essa adoração sai de dentro de você. Ei! Aleluia! Não existe prisão para o verdadeiro adorador. Não existe prisão para aquele que é adorador. Às vezes tem levitas que o pastor não permite, ou por não ter oportunidade, já o grupo está feito. Eles murmuram, eles falam. O verdadeiro levita, o verdadeiro adorador, ele está sentado e está adorando ao Senhor. Ele não precisa estar aqui à frente, ele não precisa evangelizar isso. O verdadeiro adorador não precisa de ser visto, ser mostrado, ser de subir ao pódio. Aprendamos a ser verdadeiros adoradores. Que haja efatá na tua adoração. Que haja efatá na tua adoração. Por isso tem crente que tem dificuldade na igreja de se relacionar, de se firmar, de criar raízes, porque os seus ouvidos estão agravados, tapados. Você conhece aquele crente que este mês está na igreja, o outro mês está na outra? Alguns é por semana. Uma semana numa igreja, uma semana em outra. Não criam raízes. Você sabia que isso é um problema de audição? Você sabia? Deus continua falando. Nós é que precisamos abrir os nossos ouvidos para entender o que Deus quer com cada um de nós. Deus não quer que você fique de igreja em igreja. Você pode até visitar, que é normal, mas está uma semana numa, um mês de outra, aí daqui a pouco sai assim. Isso é os ouvidos agravados, os ouvidos problemáticos. Mas que você vai criar raiz em nome de Jesus. Você sabia que a árvore, para dar fruto, ela tem que ter raízes? Criar raízes. Isso é em toda a área da nossa vida, queridos. Numa empresa, quando você chega, aí você vai passando pelo processo, os departamentos, você vai conquistando a confiança dos donos, dos diretores, você vai criando raízes. Quando surge uma oportunidade, algo, os diretores, os patrões olham e dizem: aquele ali tem raízes.
já está conosco há tantos anos e tem mostrado fidelidade, tem mostrado obediência, responsabilidade. Mas hoje nós estamos vivendo uma vida superficial. Eu entro numa relação, se a relação não me agrada, eu saio. Eu entro no emprego, se ele não corresponde com a minha expectativa no começo, eu saio. Igualzinho Acabe querendo fazer com a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha, aí Acabe diz: me dá a tua vinha que eu quero fazer uma horta. Você já notou que a plantação da horta é tudo com raízes superficiais? A vinha tem raízes mais profundas? Que as tuas raízes se aprofundem nesta noite. É fatal para as tuas raízes. 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 Eu quero crer que nessa noite a igreja do Senhor vai ouvir muito mais e vai falar de uma forma maravilhosa, assim como esse homem. Depois desse encontro, os ouvidos foram abertos e a língua solta, desprendida, destravada. Coisas da tua vida que estavam travadas serão destravadas nesta noite, em nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. Não é no nome do pastor Tavares, no nome da pastora Nancy, no nome do evangelista Isaías, não. É no nome de Jesus. O texto diz que todos aqueles que se aproximavam dele e tocavam na orla das suas vestes eram curados. Jesus não tem bênção aqui para um, para dois. Jesus não faz acepção. Eita, que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Deus tem bênção para cada um de vocês. Cada um que chegou aqui nesta noite, cada um que saiu da sua casa, do seu lar e veio cultuar, adorá-lo, tem bênção para você. Tem raízes profundas, tem efatá para você, tem ouvidos abertos, tem fala. O texto diz que quando Jesus toca com o cuspe na boca deste homem, na língua, irmão, você dá para parar? Se Jesus pegasse o cuspe e botasse na tua língua, eu acho que tinha pessoa que ia dizer: eca, que nojo. Eu ia abrir a língua, botar para fora. Toca, Jesus. Toca, mete de cuspe aqui. A forma que Jesus tem de operar, de curar, que coisa linda. Em um ele toca, em outro ele manda levantar, em outro ele manda se mostrar ao sacerdote, o outro ele toca com cuspe na língua, o outro ele cospe na terra, faz um lodo e toca nos olhos. É muitas maneiras que o nosso Jesus tem. É muito linda a forma que Jesus opera. Por isso eu digo para você: não julgue o outro. A forma que Deus usa, a forma que Deus trabalha com o teu irmão, Deus tem suas formas de trabalhar. Viviane, chega aqui, eu vou cuspir na tua língua para tu falar melhor. Queres? Quer não, tá vendo? Eita Jesus! Mas se fosse Jesus, você queria. Ah, ele tá certo. Deus é lindo. E Jesus é a sua glória. Jesus é a glória de Deus vivo. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos guarde. Que esta semana seja uma semana de efatais para vocês. Seja a semana de portas abertas. Semana de vitórias, de bênção. É o que eu desejo para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.